Então, como você consegue equilibrar as necessidades pessoais, as necessidades da família e as necessidades da congregação em sua vida? É muita coisa. Bastante coisa. Tem que se desdobrar realmente. É como eu disse, a principal coisa é priorizar. Saber cada momento e priorizar. Eu sempre busco priorizar os momentos que eu tenho com a minha família. De todas as formas eu busco priorizar. Entender que mesmo eu sendo em casa, sendo ainda pastor, eu tenho... É como ter um louvor, né? Tem um louvor que canta assim, que lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Embora na igreja eu sou pastor, mas lá em casa eu sou pai, né? Sou esposo, além de ser pastor. E saber equilibrar tudo isso tem que realmente ter muita direção de Deus, cara. Ter muita força, porque não é fácil. Não é fácil. Não posso também trazer aqui uma máscara de que, não, é simples ser pastor. Não, não é. Como eu disse, exige responsabilidade, exige a prioridade de entender cada momento no seu momento, entender que eu preciso ter um tempo, sim, para priorizar minha família. Como eu disse, o pastor é um ser humano, cara. O pastor é um ser humano e tudo aquilo que eu aprendi, que tudo aquilo que eu faço para o Senhor, para mim não pode ser um fardo. Tem que fazer tranquilo, tem que fazer com leveza, porque Jesus não nos chamou para carregar um fardo ou passar por um problema, né, por uma dificuldade maior do que a gente possa suportar. Então, se hoje nós estamos pastores ali, eu e minha esposa, é porque nós somos capazes de conciliar todas essas coisas. Deus nos preparou, Deus nos ergueu, Deus firmou as nossas raízes, firmou os nossos alicerces profundamente para que hoje a gente conseguisse suportar tudo. Suportar muitas das vezes a doença, a falta de recursos, muitas das vezes, a falta de alimento, muitas das vezes, que chega, né, que bate sim na casa do pastor. Não pense que o pastor vive com o dinheiro da igreja, porque é uma visão, é um espantalho que muita gente cria de que o pastor ele é um cara rico. Né? Virou pastor, agora ficou rico. Não, negativo. Não, a gente se enche da riqueza dos céus, da riqueza do Senhor, mas nós continuamos sendo pessoas que buscam trabalhar, que buscam sustento para o lar, dependem sim do Senhor. Busca um dia sim, creio que um dia sim Deus vai nos colocar numa posição que realmente nós vamos viver só da obra do Senhor, numa igreja, como assim a nossa igreja que vai crescer, vai ser uma igreja abençoada, como já está sendo. Eu não vou precisar trabalhar, que eu vou me dedicar integralmente à obra do Senhor, mas enquanto isso não acontece, eu estou correndo. Estou buscando sustento para minha casa como marido. Estou buscando sim em Deus o sustento para a igreja, através da palavra, através, né, do alimento espiritual. Porque eu tenho que ter esse equilíbrio, porque eu não posso me cansar ao ponto de chegar à igreja e apresentar um alimento que não tem nutriente. Porque as pessoas, embora as pessoas elas trabalham também, as pessoas ali elas têm a vida delas no cotidiano normal, quando elas vão para a igreja no domingo ou nos dias de semana, elas querem receber uma palavra que traga conforto, uma palavra que traga direção, uma palavra que elas sintam o amor do Senhor, né? Uma palavra direcionada. Então, se eu como pastor não entender que eu preciso equilibrar isso na minha vida, eu não vou ter o que oferecer. Se eu não tiver a palavra de Deus, se eu não tiver o meu tempo com Deus ali, o meu tempo de intimidade com o Espírito Santo para receber do Pai aquilo que eu posso levar para a igreja, eu vou estar fazendo tudo em vão. Então, saber equilibrar isso, as minhas necessidades, né? Ter um momento para sair, né, com a minha família, para curtir, para comer um lanche, para comer uma pizza. Preciso ter esses momentos. Não somente virar um cristão beato só na igreja, né? Um pastor que é só na igreja, só isso, só aquilo, não. Tem que ter o equilíbrio. Se não houver esse equilíbrio, a casa perece. A criança às vezes também não entende, né? A criança não entende. Mas graças a Deus, nós vivemos uma família que realmente entende esse chamado e cada um ali vive em prol disso e já tem uma facilidade. Né? Há famílias, né? Há lugares que realmente acontece isso, que a pessoa não entende, que a família não entende, que o filho é um pouco menor, sente falta. Né? Alguns pastores que têm uma agenda, né, de muitas pregações, que vão para outras cidades, né, seminários, então deixam a família. Eu já ouvi muito isso, né, de pastores que no começo do chamado, eles deixavam muito esposa, deixavam filhos para sair pregar, né, aqueles itinerantes.
saíam pregar e aquilo foi causando, né, um vazio, foi causando uma brecha no lar. Porque nós precisamos entender que o nosso maior ministério, o nosso maior chamado, a palavra ministério no original significa servir, serviço. Então aquilo, o maior tesouro que Deus nos chamou para guardar e servir é a nossa família, a nossa casa. Então se eu não cuidar bem da minha casa, eu não vou cuidar bem da igreja. Eu não vou cuidar bem dos irmãos que precisam. Eu não vou levar uma palavra, né, que traga uma direção através do Espírito Santo. Então, saber equilibrar isso é realmente entender que a minha posição em Cristo é uma. Tudo, como eu disse, tudo está nas mãos do Senhor. E entender que eu não posso me cobrar. Sim, eu tenho que me cobrar ao ponto de que se eu não estiver fazendo o suficiente. É lógico que sempre, tudo que a gente fizer nunca vai ser o suficiente. A gente sempre tem que fazer mais. A gente sempre tem que abençoar mais. A gente sempre tem que doar mais. A gente sempre tem que dedicar mais tempo. Assim como a palavra diz. Que valor tem o servo que faz aquilo que é mandado só? Só o que é mandado. Tem valor. Se eu trabalho numa empresa e eu vejo uma necessidade ao meu lado, só que o meu posicionamento como empregado é fazer somente isso, eu olho para o que precisa ser feito ali, não tem alguém que faça. Mas eu posso fazer. Então que valor tem nisso? Então a gente realmente tem que fazer mais. A palavra de Deus diz que o servo ele é inútil. Ele faz só o que é mandado. Então eu tenho que me cobrar nesse ponto, no bom sentido de que não, eu posso me ofertar mais, eu posso dedicar mais. Porque em toda a trajetória do Rodrigo, todas as pessoas que Deus chamou, desde o Antigo Testamento, desde até a Nova Aliança, no Novo Testamento, ninguém estava parado. Todo mundo estava trabalhando. Moisés estava cuidando de ovelhas. Uhum. Elias estava trabalhando. Eliseu estava trabalhando. Ninguém tinha igreja? Só que todo mundo estava trabalhando. Então, é uma coisa que eu aprendi. Deus, ele não chama pessoas que estão paradas. E é interessante porque, assim, muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo, nós estamos tendo bastante coisa para fazer. E parece que se eu pegar mais alguma coisa para fazer, eu não vou ter tempo. Mas, na verdade, é isso que Deus gosta. Porque Ele sabe que você vai fazer. Uhum. Então, Ele sabe que se você... Ele sabe que você é capacitado, né? Sim. Correto, ele sabe que você é capaz de fazer, você tem estrutura para fazer aquilo. Então, não importa. Se hoje eu tenho as minhas necessidades em casa, igreja, tudo, um monte de coisa, trabalho e visita e célula, eu sei que Deus me capacitou para fazer. Enquanto mais eu faço, mais Deus me abençoa, mais Deus me dá suporte para fazer. Então, equilibrar tudo isso é entender que Deus, se Ele chama, Ele paga a conta.